com o quadro Vivendo e Aprendendo, trazendo informações sobre o universo da pessoa idosa. E nós celebramos no dia 1º de outubro, foi o Dia Mundial da Pessoa Idosa, exatamente um mês depois, estamos aqui para saber o Estatuto da Pessoa Idosa, que já tem 20 anos, são 2 décadas que essa lei está aí à disposição da população brasileira. Mas será que é realmente conhecido? O Estatuto da Pessoa Idosa ainda desconhecido é o nosso tema de hoje, e para esse papo está aqui com a gente Maria Isabel Vitória de Carvalho, ela que é administradora, é também advogada, inventiva, a criadora da rede Inventividade, que hoje tem toda uma equipe trazendo muitas ações importantes e discussões também importantes nesse cenário. Bem-vinda, Maria Isabel. Muito obrigada, Patrícia, obrigada, Marquinhos, ouvinte da Rádio Excelsior FM 106.1. Como sempre, né, quando eu chego aqui, eu fico muito contente por esse espaço que vocês dedicam a disseminar informações sobre a pessoa idosa, seus direitos, né, nossos direitos, né, que eu também sou uma pessoa idosa. E hoje nós trazemos esse tema do Estatuto da Pessoa Idosa. Como você diz, hoje estamos com 1 ano e 1 mês dessa lei, e acho que as pessoas às vezes até esquecem que é uma lei. E uma lei deve ser cumprida, né? Uma lei federal, que é de 2003, e que tem toda a política e as normas que devem reger o tratamento, os direitos, os deveres para com a pessoa idosa. E o que acontece, né, Maria Isabel? Primeiro, apresentar para o nosso público o Estatuto. Em que contexto ele nasce, como é que ele vem, o que ele traz, por que ele é um marco também. Nós temos outras leis igualmente importantes no país, o Estatuto da Criança, mas o Estatuto da Pessoa Idosa, ele vem para responder a uma necessidade, né, social. Veja o seguinte, na verdade, a questão da pessoa idosa, ela começa a despertar interesse no mundo em 1962, quando foi feita uma conferência da Organização das Nações Unidas. Mas, então, o contexto disso era com os países já desenvolvidos, que começavam a viver esse acréscimo da população longeva. E, em 1982, 20 anos depois, foi feita outra conferência, que também se tratou do tema, estabeleceu muitas diretrizes. No Brasil, alguns segmentos, principalmente de acadêmicos, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, vinham lutando para que os direitos da pessoa idosa começassem a ser vistos, porque a população, então, a gente pensar na década de 70, 80, a população brasileira era predominantemente jovem, e o número de pessoas longevas era pequeno. Com a Constituição de 88, foi a primeira que introduziu a questão da pessoa idosa como um ser de direitos de proteção especial, em 88. Aí a gente pensar, o Estatuto da Criança e Adolescente é de 90 ou 93. O Código de Defesa do Consumidor é de 90. Não é? E a pessoa idosa se continuou nessa luta para que fosse regulamentado o que estava na Constituição, que só foi feito em 2003. A própria Constituição e o Código Civil já não davam conta das necessidades da pessoa idosa? Não pela necessidade. Veja, a Constituição traz que a pessoa idosa deveria ter seus direitos assegurados de uma forma especial, porque a pessoa idosa é um ser igual às outras pessoas, mas há especificidades que fazem com que seja necessário você ter determinadas medidas de cuidado, de proteção, quando em necessidade, e de prioridades de acesso a determinados serviços. Então, isso ficou na Constituição sem ser regulamentado, de 88 até 2003. A gente tem, em 93 ou 94, a Política Nacional da Pessoa Idosa, que já estabelece, que está em vigor e que já estabelece alguns direitos e tal. Mas uma lei específica que funcionasse como estatuto só veio em 2003, na primeira gestão do presidente Lula. Né? Mas ainda não havia uma conscientização social, como hoje está começando a acontecer, mas ainda não há, e a gente precisa trabalhar por isso, quanto à necessidade de se cuidar realmente desse segmento. E cuidar, eu não digo cuidar com proteção, mas cuidar de respeitar, ligado a respeitar, não é?
que é que acontece? Hoje em dia, a questão da população idosa deixou de ser um fenômeno da longevidade dessa população, de ser um fenômeno individual, em que eu tenho um tio, tenho um vizinho, conheço alguém que tem 70, 80, 90 anos, e se a gente observar, a gente vê que passou a ser o que se chama um fenômeno social, no mundo e no Brasil também. O censo agora divulgado, e aí vem porque muito dessa coisa de falar do estatuto hoje, Sim. porque o IBGE divulgou o censo, mas em suas análises, ele colocou como marco inicial para a pessoa ser considerada idosa 65 anos. Quando a gente tem uma lei, que é o estatuto, que estabelece que é 60. Não é? Por que é 60 e não 65? Isso já cria uma série de questões, né, conflituosas, e, enfim, confusão, porque um órgão vai se. Os órgãos para fazer, desenvolver até políticas para a pessoa idosa vão se pautar em qual documento? Pronto. Tem que se pautar na lei, que a lei, ela existe. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão que, inclusive, assim, contar um fato pitoresco. Eu entrei na faculdade de Direito com 40 anos. E tinha uma professora de sociologia, uma pessoa assim fantástica, e ela propôs um trabalho que eu fiquei assim impactada. Era fazer uma pesquisa com profissionais da área jurídica, que se chamam operadores do direito, juízes, profissionais do Ministério Público, da Defensoria Pública, advogados, com o seguinte tema: por que as leis não pegam? E eu digo, como é que a lei não pega? A lei é para pegar. Na sua cabeça de que, gente, é lei, norma, vamos cumprir, ponto. Pronto. Então, a gente tem o chamado ordenamento jurídico, não é? Em que a gente tem a Constituição como ápice do ordenamento, e vem as leis complementares, as leis ordinárias e tal, vem aquela pirâmide mesmo do ordenamento jurídico, e tem uma lei que passou por toda uma tramitação, foi sancionada, que é o caso aqui do Estatuto do Idoso. Às vezes demora, vai e volta, tem consulta pública, e depois essa lei não pega. E aí, então, eu vou te perguntar, Maria Isabel, por que a lei não pega? Pronto, por que a lei não pega? Uma das coisas que faz com que a lei não pegue é a falta de pressão social. Por que o Código de Defesa do Consumidor pegou? Sim. Porque as pessoas passaram a conhecer, viram aquilo como seus direitos, passaram a exigir, da sua parte também, o Estado conhecido como ente, ele propôs estruturas como os PROCONs, né, depois as varas de defesa do consumidor, onde esses direitos puderam ser exercidos. Então, a gente hoje, qualquer pessoa sabe que se comprar um produto, tiver com avaria, ele vai lá e devolve, que ele tem direito. Se a conta vier com alguma coisa de consumo, ou de energia, ou de telefone, e vier com alguma coisa que ele não reconhece, ele vai impugnar, vai para a vara de defesa do consumidor, e o movimento dessas varas de defesa do consumidor e do próprio PROCON é muito grande. A gente tem, na época, por exemplo, vamos dizer, agora vai ter a Black Friday no fim do mês. O PROCON vai nas entidades fiscais, das empresas, fiscalizar nas lojas para ver se estão aumentando o preço, se não estão. Então, há uma atividade do Estado, através desses órgãos, e da população que sabe de seus direitos e que cobra. Já em relação à pessoa idosa, até porque uma parte dessas pessoas, a gente já falou aqui em outras ocasiões, não é? A gente não tem uma velhice igual. Então, a maior parte de nossa população, ela não tem um determinado nível educacional que lhe permita até compreender. E daí a importância de um programa feito esse seu, que leva esses direitos e leva essas informações de uma forma mais amigável e de forma que as pessoas possam entender e começar a perceber que isso não é uma criação, não é uma coisa de um só. Elas têm um direito que está assegurado, no caso aqui, no Estatuto da Pessoa Idosa, há 20 anos. Só 20 anos, gente. Só. A gente tem uma lei que protege o idoso e que tem lá várias normas, tudo especificado, e que, com base nessa lei, você pode pleitear os seus direitos, a garantia dos seus direitos, e tem muita gente que não sabe. Então, como você falou, por que a lei não pega? Porque não é só a lei, é escrita lá, costuma até dizer, a lei é morta, mas não deveria ser se ela ganhasse uma alma, uma vida nas instituições públicas, nas escolas, na mídia, divulgando, falando, que as pessoas se apropriassem. Para que vai servir uma lei? É para ficar guardada lá na estante como um livro que existe? Não, é para ser aplicada. Mas como eu vou me beneficiar de uma coisa que eu nem sei que existe?
Então, como é que a gente vai popularizar? O primeiro desafio, popularizar o acesso, a democratização do acesso. Popularizar. Então, a democratização do acesso, o que é que acontece? Quando a gente fala do Estatuto, o Estatuto tem 7 títulos, títulos, vamos dizer, maiores, né? E dentro dele, capítulos. A gente, quando fala do Estatuto, geralmente fica no título 1 e no título 2, disposições preliminares e direitos. Né? E os outros títulos, a meu ver, podem ajudar em muito, porque é aquela coisa que se diz, né? A pessoa, às vezes, não aprende pelo amor, tem que aprender pela dor. E a dor é o quê? A penalização. A penalização. Minha avó dizia assim, já que estamos aqui falando isso, quem não ouve a quieta, ouve a coitada. Mas não é bem isso, porque aí já é o amor e a dor pelo seguinte, porque aqui a gente tem os títulos da lei. O título 3, ele trata das medidas protetivas, que aí eu vou fazer uma analogia com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, olha aí outra lei que pegou. Não é? Primeiro foi a iniciativa popular, não é? Foi uma lei que partiu na iniciativa popular. E pegou. Então, se sabe hoje que um homem que agrida uma mulher, se ela for uma delegacia, ela vai ter, se ela for o vizinho, porque o vizinho pode também ser penalizado, se vier até alguma coisa, ele sabia e ele não denunciou. Não é? Ele vai ter uma medida protetiva para ela, que ele vai ter que ficar afastado. Mal ou bem, você tem casas de atendimento, tem casas, inclusive, secretas, sigilosas, que estão na legislação, que aqui em Salvador tem, no Brasil todo tem. Você tem a Casa da Mulher Brasileira também. Então, você tem um equipamento, veja assim, você tem equipamentos para que essa lei possa ser efetiva. Não adianta você ter previsto na lei, como tem aqui, a gente tem as medidas de proteção. E aí você deu o exemplo da Lei Maria da Penha, vamos voltar ao Estatuto, tá, gente? Que é o nosso foco de hoje. Mas só esse parêntese aqui, e alguém pode dizer, mas pegou, porque o feminicídio é muito alto. Toda hora a gente tem casos, e a gente está até agora com um caso aí bem recente, né, dessa pastora que foi assassinada, que era uma pessoa pública e que chamou muita atenção. Mas, se a gente for olhar, a violência em relação à pessoa idosa é tão grande quanto, talvez. Porque não tem, talvez, tanto, se fala tanto e muito dentro do ambiente domiciliar, por filhos, né? Pessoas que estão próximas à pessoa idosa. É muitas vezes uma violência silenciada, porque a vítima da violência, que é a pessoa idosa, muitas vezes não denuncia até por amor, por não expor aquele familiar, enfim, por uma série de questões que a gente nem vai falar aqui agora, mas deveria ser também mais divulgado. Então, vamos lá, esses títulos, ou capítulos, ou tópicos, ou conteúdos desse estatuto. Se você não conhecia, levou 20 anos da sua vida, Marquinhos Santiago. Se você viveu os últimos 20 anos só sabendo que existia um estatuto para o idoso, mas nunca nem ouviu, sabe nem o que está lá dentro, vai ter oportunidade agora. Em primeiro lugar, eu quero voltar a falar o seguinte, o estatuto, a gente usa esse nome estatuto, mas é uma lei, é bom lembrar isso, é uma lei 10.741 de 2003, com alterações, que era a lei do Estatuto do Idoso, passou a ser da pessoa idosa, com alteração do ano passado, mas só alteração do nome. E teve uma outra alteração, que foi para incluir a prioridade aos maiores de 80 anos como super prioridade, uma prioridade especial. Mas aí eu queria dizer, por exemplo, tem aqui as medidas de proteção para a pessoa idosa, que fazem parte do título 3, né? Medidas de proteção que podem acontecer por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, da família, por abuso da família, do curador, da entidade de atendimento, não é? Ou em razão da condição da pessoa. A pessoa pode estar, até morar sozinho, ou um casal, e estar numa situação de debilidade que precise de uma proteção. Então, aqui tem essas medidas de proteção para a pessoa idosa, não é? Que cabe ao Estado e à sociedade assegurarem. Mas a gente não conhece e a gente não tem meios, que é que eu digo, quando eu falei da Lei Maria da Penha, foi para falar da estrutura que existe para que a lei seja cumprida, do Código de Defesa do Consumidor, da mesma forma, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com abrigos para criança, para adolescente e tudo. Agora, em relação à pessoa idosa, a gente tem, por exemplo, eu gosto de falar isso, eu estava no seminário do Fórum do Fundo de Direitos da Pessoa Idosa do município de Salvador, muito bom, que aconteceu ontem e anteontem, segunda e terça, lá na Faculdade Baiana de Medicina do Cabula, na sede do Cabula. Muito bom, excelentes profissionais, muitas discussões, um encaminhamento para tirar um plano de ação, justamente para tratar dessas questões no município de Salvador.
não é? Mas a gente sabe que antes tarde do que nunca, começando agora é melhor que não começar, mas ele tem que correr muito para dar conta do que já está acontecendo. Então, aí é o que eu gosto de dizer, a gente tem uma ILPI pública e 3 conveniadas com o poder público. Então, se a gente pensar em números de vaga, a gente não chega a 300, 250 não chega, aqui em Salvador, para a população idosa, não é carente, porque a área pública, né? Então, a gente tem essas medidas de proteção que estão no estatuto, a gente tem a questão das entidades de atendimento, que é mais ou menos isso que a gente está falando, né? De atendimento à pessoa idosa, e tem uma parte que é a que eu quero frisar, as condutas que são consideradas infrações e crimes, e que são penalizadas. Crime tem pena. Não é assim, querer ou não querer. E são ações que são consideradas ações ditas incondicionadas. O que é incondicionadas? Que não precisam de uma condição para se ajuizar a ação. E quem é o titular disso é o Ministério Público, é quem pode propor essa ação, mas que a pessoa leva o caso até o Ministério Público, a pessoa, a entidade. E seria o quê? Não precisaria ter a denúncia? Alguém não precisa ir numa delegacia? Pode ir na delegacia, mas a delegacia cabe encaminhar para o Ministério Público. Que vai assumir assumir. Então, olha, nós já vimos aí, o Estatuto garante a segurança do idoso, tem alguns equipamentos, precisa ampliar mais, porque a população idosa está crescendo, isso é uma tendência mundial, e quanto mais situações, projetos, ações, equipamentos públicos para atender essa população, melhor. Mas e agora nós vamos tipificar aí, né, Maria Isabel? O que é crime? Porque o que é crime contra a pessoa idosa? E crime tem punição. Não fica, mas aí no Brasil a lei não pega, as pessoas têm impunidade, tudo acontece, não acontece nada, não é bem assim não. Ainda mais agora com as redes sociais, onde tudo aparece e já viraliza, então é importante a gente saber. Então, o que é crime de acordo com o Estatuto? O que é crime? Você quer o que é crime? Né? O que é crime? Crime. Não é? Veja, o que é crime aqui não quer dizer que alguma coisa que não esteja aqui, mas que seja crime no Código Penal, não alcance também a pessoa idosa, que são crimes específicos, não é? Então, veja, a gente tem já assim, no artigo 96, que é do título, deixa o título, para não perder tempo, discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias. Lembra do gerente do banco, que a mulher foi de maca, a senhora? Discriminando ou dificultando o seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte. Motorista que esse idoso está fazendo aqui? Minha gente, segunda-feira, o que esse idoso está fazendo na rua? Pronto. Ao direito de contratar, ou por qualquer outro meio, o instrumento necessário ao exercício da cidadania. Assim pena, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Na mesma pena incorre quem desdenhar, fizer pouco, fizer graça, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Se a pessoa que está fazendo isso for alguém que deve cuidar do idoso, da pessoa idosa, ou um familiar, ou um cuidador, ou uma pessoa da entidade, aumenta a pena. Tá? Bem, outra coisa, deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, tem uma pessoa idosa, outro dia a gente viu uma pessoa idosa ali pelo centro, no passeio, caída, ficava pedindo e tal. Tem que se levar ao conhecimento, como levamos, da Secretaria Municipal, acionar o órgão, não posso eu passar e achar que é isso mesmo e deixar para lá. Nesse caso aqui, a pena também é de 6 meses a 1 ano em multa, também aumentada se, em função disso, levar a uma lesão grave ou à morte. Olha um aqui que está acontecendo muito, muito, muito. Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades quando obrigado por lei ou mandado. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Aí, quando diz assim, quando obrigado por lei, a gente teve recentemente uma alteração para incluir a obrigação dos filhos de prestar alimentos aos pais, porque só era do pai para o filho. Eu já falei isso aqui outra vez. E na Constituição, no artigo 229,
diz que cabe aos filhos amparar os pais na velhice, na enfermidade ou na carência. Então, amparar os pais na velhice não quer dizer que o pai tem que estar doente, tem que estar. Não, ele tem que amparar os pais suprindo o que seja necessário de apoio, pode não ser financeiro, tá? Porque a carência vai ser financeira, mas pode não ser financeiro, mas tem que ter uma assistência aos pais, é uma obrigação constitucional, né? Uhum. Claro que a pessoa quer conservar sua autonomia, os pais querem conservar ao máximo sua economia, a gente quer se conservar independente, mas quem está à volta tem que ter um olhar de acompanhamento. Enquanto a pessoa está conseguindo, ótimo. É uma coisa que é igual a quando o filho adolescente começa a sair. Você não vai estar levando ele para todo lugar, mas você vai estar acompanhando, o movimento contrário. Você está acompanhando para ver se ele está ganhando, está fazendo as coisas, está ganhando autonomia, se precisa de um apoio, se precisar, você está ali. Tem gente que manda o filho de transporte e vai atrás olhando sem que ele veja. Né? Então, como que está zelando pela segurança, mas não está deixando ele achar que está sozinho para ver como é que ele se desenvolve. Da mesma forma que, às vezes, a pessoa está acompanhando, está ciente do que está acontecendo, mas não precisa intervir, porque tem gente que acha assim, então tá bom, está aqui dentro de casa e tal. Não, a pessoa tem que conservar sua autonomia, sua independência e ter um acompanhamento para o que ela não precisar, para o que ela precisar de ajuda, não é? Então é isso. Bom, outro, expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes, ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigada a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado. Detenção de 2 meses a 1 ano. Bom, se tiver lesão, aí aumenta. 6 meses a 1 ano. Negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. O que é que acha? E aí os concursos públicos e tudo mais, né? Já limitando. Às vezes nem só o trabalho, às vezes até o acesso à educação. Nós tivemos recentemente uma mulher de 40 anos. Tudo bem que foi por uma colega, né? Mas que foi. Mas não tem recebeu problema. Isso, pois é. Mas uma colega que discriminou. Mas não pode, gente. O estatuto prevê isso. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações e que for parte ou interveniente a pessoa idosa. Os sindicatos de servidores públicos aposentados que o digam em relação às ações que são ganhas na justiça e que ficam anos e anos, mais 3 anos, 5 anos, sem serem cumpridas pelo próprio governo. Agora, em relação a isso, recentemente saiu uma determinação do Conselho Nacional de Justiça quanto ao atendimento das pessoas idosas no âmbito do Poder Judiciário. Tem pouco tempo, foi pouco antes da aposentadoria da ministra Rosa Weber, que era presidente do CNJ, e ela saiu essa determinação e inclusive com capacitação e tudo para os juízes e servidores do judiciário. Patrícia Costa. Estamos juntos aqui no Papo Sintonia de hoje, falando sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. A nossa convidada é Maria Isabel Vitória de Carvalho, advogada, administradora e da Rede Inventividade. No bloco anterior, estávamos falando sobre o que é crime previsto lá no Estatuto. E tem mais, né? Não parou por aí, não. Muita coisa a gente já viu, mas tem mais coisa, infelizmente. Tem um que é uma coisa que a gente termina convivendo no dia a dia, vendo acontecer, Patrícia. É o artigo 102, ele diz assim: apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. Que é isso, é a pessoa que... Bom, vem outro. Reter o cartão magnético de conta bancária relativo a benefícios, proventos ou pensão da pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Bem, então, o que é que acontece? É aquela pessoa, o parente, o vizinho, o conhecido, a própria, às vezes, o cuidador, que a gente vê na televisão várias vezes denúncias, né? Que retém
o cartão da pessoa idosa, saca o dinheiro, e aí a pessoa se vê até passando necessidade, não tendo suas necessidades satisfeitas. E aí eu quero fazer um contraponto com o que a gente sempre tem trazido aqui. Nós que somos pessoas idosas ou que estamos envelhecendo, precisamos buscar conservar nossa autonomia. Então, hoje em dia, a gente tem várias formas de aprender a lidar. Não é ser um expert, ser uma pessoa especialista em tecnologia. Não é isso. Mas o que é indispensável para o nosso dia a dia, que é ter um cartão que se saca o provento, saber usar isso, saber usar o caixa automático, saber entrar no gov.br, tem que aprender, gente. As entidades de classe têm mantido cursos como se chama, letramento digital, não é? Para que a pessoa aprenda o básico. E aí a gente precisa também, nesse sentido, que os órgãos públicos disponibilizem nos centros sociais urbanos, nas próprias escolas, cursos de letramento digital, para que as pessoas tenham essa independência de não ser obrigado. E essas pessoas que geralmente retêm o cartão da pessoa idosa, cobram para sacar a pensão. Não pense que é um favor. Nossa. A pessoa Vai lá, pega, tem todo o acesso, pega ainda cobra. E muitas vezes, como tem a senha, faz empréstimo consignado. Nossa, gente, na conta da pessoa. Isso. Quando a pessoa vai ver, meu dinheiro não está saindo, meu dinheiro está vindo menos. Quando vai ver, tem um empréstimo que não foi ele que fez. Foi um familiar, está entendendo? E ele se vê, muitas vezes, sem ter como reclamar daquilo. Porque se sente também inseguro, porque depende daquela pessoa, tanto para viver, às vezes na própria casa dele, mas a pessoa mora lá, e o idoso vai ficando mais reduzida a área dele dentro da própria casa, e também porque depende para tirar o dinheiro, para levar ao médico e tal. Então, a pessoa se sente insegura de denunciar isso. Agora, Maria Isabel, muitas vezes a pessoa diz, mas eu tô com o cartão, né, da minha avó, tia, sei lá o que for, dessa pessoa, por uma questão de segurança, para ela não cair em golpe, e é por isso que você fala da importância de estar cada vez mais tendo acesso às informações para não cair nesse golpe, não ficar totalmente vulnerável, porque sai de uma vulnerabilidade do golpista e cai de outra daquela pessoa que vai se aproveitar daquela situação. E assim, não é? Eu já cuidei de familiares, tanto minha mãe, minha tia, que não iam ao banco sacar seu dinheiro. Mas qual é a questão? Você saca o dinheiro, você presta contas, que as pessoas têm uma dificuldade com prestar contas, como se fosse uma desconfiança de quem está exigindo que você preste contas. Quando eu acho. E a pessoa está dizendo assim, não, minha filha, nem vou falar nisso para não criar problema na família. O prestar contas deve ser uma atitude de quem recebeu um mandato, vamos dizer, um mandado. Você você vai comprar um livro, porque Marquinhos pediu. Lá em casa era assim, meu pai era bancário, né? Então lá em casa era assim. Você vai comprar um pão na padaria, você chega, você diz assim, olha, meu pai aqui, comprei tantos pães, foi tanto, está aqui o troco. E está aqui a nota ainda. Se tiver nota, eu digo, um pão você não vai ter a nota, mas se sabe que o pão custa X, 10 vezes tanto, é tanto, nunca. E quando mais adiante, quando eram outras coisas, com a nota, o recibo, quando era um lugar que não dava uma nota. Então, lá em casa não existia essa coisa, não é natural, como você bota água para filtrar. Enche o vaso na geladeira, você recebe uma coisa para fazer, você chega e presta conta. Se você tem esse hábito, isso aí tem que ser dentro de casa e ir para a rua. Porque não é que seja, é que você pegou o dinheiro de alguém para fazer alguma coisa, foi receber alguma coisa para alguém. Chega, tem que prestar contas daquilo. Né? Olha ali a pirâmide etária. Então, o que é que acontece? Outro crime, que aí já vem para os meios de comunicação. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação, redes sociais... nas músicas, letras das músicas, a questão de rádio, TV, tudo, filmes... Não é? Então, são coisas, isso aqui tem uma pena. Então, se uma associação, sim, aí você vai me perguntar, já sei que você vai me perguntar isso.
que é que a pessoa faz se isso acontece? Não é se acontece, está acontecendo aí, o que é que faz? Bom, a pessoa pode ir à delegacia, prestar uma queixa, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública, que aqui, bom, a delegacia do idoso fica nos Barris, ali na Lembrando Rua do isso, que tem a Salete. delegacia especializada, né? Especializada. Da A pessoa gente tem idosa. uma, embora o fato de existir uma não quer dizer que as outras, em função da lei, não sejam obrigadas também a acolher essas queixas e tal, em que a pessoa idosa seja vítima. Mas, então, tem a delegacia especializada da pessoa idosa, que hoje em dia foi reformulada no sentido de que tem um assistente social, um psicólogo, que trabalham lá, então, que fazem esse acolhimento à pessoa idosa. Fica ali nos Barris, na Rua do Salete, lá no finzinho da Rua do Salete. Bem, temos a Defensoria Pública, que tem uma especializada na pessoa idosa, que é no Jardim Baiano. Temos o Ministério Público, que também é o órgão que é responsável pelos direitos, porque tem determinadas faixas da população que elas têm uma tutela especial. Você me perguntou por que um estatuto para a pessoa idosa? Sim. Porque é o caso da pessoa idosa e da criança e adolescente. Então, ação que envolva criança e adolescente ou pessoa idosa, o Ministério Público participa. Então, ele é o dono da ação, como se diz. Ele é o titular dessa ação, não é? Porque ele defende o direito, não de Maria Isabel, mas das pessoas idosas, da população idosa. É um direito difuso, coletivo. Tá? Isso porque, gente, porque não sei também se por isso, mas também por isso, Maria Isabel, porque a gente vem, infelizmente, de uma cultura de desrespeito a essas pessoas. A gente coloca essas pessoas de lado, elas já têm uma questão de vulnerabilidade. A criança, para a questão intelectual, não tem ainda a maturidade do adulto para se defender, não sabe, né? A criança está em desenvolvimento. A pessoa idosa tem a experiência de vida, tem a sabedoria, mas às vezes por questões de saúde, até por questões também, enfim, né? Como nós vimos já aqui, existem várias formas de envelhecer, elas podem estar numa situação em que precisa ter esse apoio. Diferente seria se nós vivêssemos numa cultura onde essas pessoas fossem valorizadas, respeitadas, como acontece muitas vezes. Então, para isso que existe a lei para proteger e está assegurado, e ainda os órgãos públicos para levar à frente, como Maria Isabel disse, o Ministério Público toma essa questão da pessoa idosa, não de forma individual, mas de coletiva, de um grupo que precisa ter esse suporte. Então, estamos apoiados. A pessoa idosa está apoiada. Existe, inclusive, uma associação nacional de agentes do Ministério Público que trabalham com a pessoa idosa e pessoas com deficiência, que é um outro segmento. Agora, como a gente já tem falado, a gente vai tendo especificidades nas velhices, e a questão da pessoa idosa ela é intersetorial, interseccional. Então, a gente tem, agora saiu aí o censo, e a gente vê que há uma mudança no perfil populacional, com o maior crescimento tendo sido das camadas de idade mais avançada. Mas eu já falei também aqui isso outra vez, mas gosto de repetir, que se a gente separar por etnia, fizer uma separação entre pessoas negras e pessoas não negras, ontem eu ouvi esse termo e gostei muito, porque no Brasil a pessoa dizer assim que é branca é uma coisa meio difícil. Então, vamos dizer negros e não negros. Quando você faz essa separação, a população negra continua tendo um formato de pirâmide. Por que é necessária uma proteção? Porque essa população que a gente teve aí quantos séculos de escravização, não é? Então, quando houve a Lei Áurea, é como se diz, e o dia 14 de maio? Como foi esse dia? Para onde as pessoas foram? O que é que tinham de renda assegurada? Que formação tiveram para ter um trabalho? Onde podiam trabalhar? Então, essas consequências vêm ainda até hoje. De uns anos para cá, pelo menos sendo faladas e se buscando formas de reparar. Mas é uma coisa muito recente. Então, quem viveu a infância, a adolescência, lá na década de 50, de 60, onde não existia proteção para a criança, não existia uma educação pública gratuita para todos, o acesso à educação, a renda também, você não tinha
garantia de renda mínima, de nada disso. E o que é que acontece? Essas pessoas trabalharam cedo, não estudaram, têm uma condição de vulnerabilidade muitas vezes maior. Sim, E pois é. elas não chegam, o homem negro, considerado assim, não é A ou B, gente, eu já disse, não é que eu não conheça ninguém que tem mais de 60, de 70 e é negro, não. Mas, em termos de contingente, quando você vê em percentuais, esse homem negro passa um pouquinho, às vezes, de 60 anos. Você tem um percentual pequeno que passa de 60 anos. Então, ele sequer atinge a idade para ser considerado idoso. Ele morre antes. Além do que, se a gente observar o gráfico que agora está sendo divulgado, foi divulgado a semana passada do IBGE, a gente vai ver que nas faixas iniciais, até uns 25 anos, 24 anos, homem e mulher estão mais ou menos iguais, com leve predomínio dos homens. Dos 22 em diante, as mulheres prevalecem, porque a gente tem um grande número de mortes da população jovem masculina e da população jovem masculina negra. Questão da violência, talvez aí também, né? Da violência, dos acidentes. Acidente de moto, minha gente. Se a gente fizer um levantamento, é uma coisa assim que é uma causa imensa de morte e de incapacidade na juventude. Mas aí, veja, quando você chega para a população acima de 70, 80, aí você vai ver que ela é feminina e branca. Tá? Ela é majoritariamente feminina e branca, que é uma inversão do que acontece na sociedade até os 60, 65 anos. Né? Então, em relação a conhecer esses dados, a buscar entendê-los, né? Tanto, acho muito importante, uma coisa que a gente está precisando muito, é que os órgãos públicos, as secretarias, os ministérios, as empresas públicas façam esse trabalho com seus próprios funcionários. Por quê? Para que eles tenham condição de acolher e atender essa população, observando a lei. Que é isso que aconteceu agora com o censo. Quando o IBGE traz acima de 65 anos, muita gente diz assim, é porque já querem aumentar a idade da aposentadoria e tal. Mas, às vezes, também, eu dou um benefício da dúvida. Às vezes é por desconhecimento. Desconhecimento de quê? Que os 60 anos no Brasil não é porque a gente quer, é porque a OMS estabeleceu o quê? Países desenvolvidos, a idade é 65. Países em desenvolvimento, a idade é 60. Porque os países desenvolvidos, eles têm equipamentos sociais, eles têm um estado de bem-estar, eles têm um cuidado com a população, já em função do PIB que eles têm, do nível de renda, do grau cultural que já alcançaram, que a pessoa pode ter amparo até os 65, tem lugares que estão aumentando até para 70, mas essa pessoa circula com facilidade, essa pessoa tem acessibilidade, público, tem segurança. Tem um grau educacional elevado, tem acesso à saúde. E como é o nosso idoso aqui, gente? E aqui a gente sabe, não só a pessoa idosa, mas todo mundo, como é a dificuldade. Quem mora numa área em que precisa subir uma escada para chegar, ter acesso ao transporte, pensa o seguinte, a pessoa mora num lugar que tem que subir uma escada, para pegar um ônibus, para chegar no metrô, para chegar, vamos dizer, na Lapa, para pegar outro ônibus para chegar no médico. Né? Quando chega lá, não tem nenhuma garantia que o médico vai estar lá. Isso. Então, essas coisas aqui no nosso país, isso falando da capital, sim, porque quando a gente vai para a velhice, a questão das várias velhices. A velhice no interior, você tem, às vezes, a maior rede de proteção, mas tem também maior dificuldade. Tem uma pesquisadora que eu assisti uma live com ela, e ela dizia o seguinte, que ela veio fazer um trabalho aqui no interior da Bahia, se não me engano, em Morro do Chapéu, mas era um lugar que ela... Não era Morro do Chapéu, não, que era um lugar que atravessava, que tinha que pegar barco. E ela ficava assim, porque não existiam pessoas... Ela via algumas pessoas idosas, mas dizia assim, por que não tem gente bem mais velho, já que achava que a qualidade... Não, porque aqui, quando alguém tem alguma coisa, até chegar ao socorro, a pessoa morre. Então, não tem aquela coisa do teve um AVC, um início de AVC, e é atendido, e aí vai ser cuidado. Não tem, porque a pessoa, até chegar o transporte para o barco, para levar para o lugar, que vai pegar o carro para daí ir para o hospital, então morre. Então, assim, e a gente pensa, Bahia, não é? Mas eu tenho um conhecido que estava numa cidade do interior de São Paulo, e está vindo para São Paulo, porque teve um mal-estar, foi ser atendido,
e se deparou com a situação de que tinha que ir, de ser transportado para outro lugar para poder fazer um exame de sangue. E aí, especial, um exame mais especial, não era um exame comum. Mas aí ele viu o quê? Que se ali naquele dia foi uma coisa mais rápida, mas que se fosse uma coisa mais grave, era uma situação muito delicada e resolveu voltar, vir para São Paulo. Mas o que é que acontece? Falamos de cuidado aí. Sim. E é importante, antes de terminar, que a gente fale que o governo federal, é o que eu digo, a gente está voltando a ter assim, uma aceleração nessa questão do cuidado com a pessoa idosa. Até porque estamos na década do envelhecimento saudável, 2021 a 2030, e tem metas a serem atingidas pelo mundo todo. Década do envelhecimento saudável, estabelecida pela ONU, através da OMS, e que a OPAS, que é a Organização de Saúde para a América Latina, que está capitaneando aqui na região do Brasil, da América Latina, do Caribe também. E nos sites, tanto da OMS quanto da OPAS, a gente acha muito material, inclusive professores, pessoas que queiram fazer palestra, consultando esses locais, acham muito material sobre esses temas. Mas o governo fez um grupo interministerial para traçar uma política nacional de cuidados, que não é só para a pessoa idosa, é para criança e adolescente, é para a pessoa com deficiência, que é o quê? Como a gente está vendo que a população está envelhecendo e vivendo mais, e, ao mesmo tempo, uma redução na taxa de natalidade, o que é que se vê? Quem está hoje com 45, 50 anos, o que é que está acontecendo? Ele, muitas vezes, tem pais para cuidar e tem filhos, adolescentes e criança para também cuidar. Quando essa pessoa estiver mais velha, daqui a 15 anos, 20 anos, quem vai cuidar dela? Porque se para cima tem mais gente nas faixas superiores, mas as pessoas mais novas, o número está reduzindo muito. A redução de adolescentes, de crianças, está muito significativa. Uhum. Então, e outra, hoje a gente tem uma mobilidade muito grande nas famílias. Não quer dizer que a pessoa tenha... As pessoas têm um filho, 2 filhos, às vezes nenhum filho. Sim. Então, essa pessoa, você, você, que está aí novinha, daqui a 15 anos, 20, está entendendo? Você, seus filhos, podem não estar aqui. Podem estar em São Paulo, podem estar no exterior. E isso, a gente tem mesmo que estejam, um filho, tem 2 pais, tem sogro, tem sogra, tem filho, tem tudo. Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Então, quem vai cuidar tem que o cuidado não tem que estar deixando de ser. A gente está numa sociedade que saiu na sociedade. Romero gosta muito disso, de falar e lembrar disso. Nossa sociedade não é mais aquela sociedade agrária, em que as pessoas ficavam ali junto da terra, cuidando, e as famílias eram extensas. Essa sociedade de serviços, a gente precisa também ter serviços para cuidar dessa população. Então, essa Política Nacional de Cuidados foi elaborada uma versão preliminar que está para consulta pública no site do Ministério da Cidadania, Direitos Humanos... Desenvolvimento, Assistência Social, Família... Uhum. Então, está lá, as entidades, as pessoas... O importante é que haja uma participação popular e de organizações, de entidades ligadas à pessoa idosa, à pessoa com deficiência, à criança e adolescente. É uma coisa que é para nós, população brasileira. Então, muitas vezes eu acho que hoje eu não tenho nada com isso, mas daqui a pouco posso ter. Né? Porque é o que a gente diz, a pessoa está boa, torcer o pé, está precisando de uma bengala, vai num lugar que não tem acessibilidade, ele precisaria que tivesse uma rampa, que tivesse um elevador nas passarelas do metrô, que aqui a gente não tem, em São Paulo você tem todas, está entendendo? Aqui, quando tem, às vezes está quebrado. Então, essa pessoa que precisa usar aquilo, que pode ser uma pessoa que já tem alguma deficiência desde o nascimento, mas pode ser contingencial também. Então, essa política de cuidado, ela prevê situações que interessam a todos nós, diretamente a algum parente ou, quem sabe, a nós no futuro. E se nós ficarmos vivos, todos ficarmos vivos, vamos ter esse envelhecimento, essa longevidade que estamos falando. Então, é importante participar, ler, divulgar, chamar outras pessoas para participarem também.
É isso. Então, gente, Eu quanta falo, coisa. né? Não, foi ótimo, foi muito esclarecedor. Nosso tempo, infelizmente, a gente poderia aqui ficar falando muito mais. São assuntos da maior importância, atuais, necessários. Estamos nessa década, mas estamos num ano, no momento, no minuto, que é aqui agora. Cuidar da pessoa idosa é todo momento. Então, essa é a última informação que a Maria Isabel trouxe. O governo federal está lançando aí a consulta pública sobre a Política Nacional dos Cuidados até o dia 15 de dezembro. Toda a sociedade pode contribuir com a construção desse marco conceitual e apresentar as suas demandas, auxiliar, construir essa norma que vai servir para todos nós, futuro, presente também. Então, o formulário está aí no Ministério de Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Maria Isabel, obrigada pela presença. Obrigada. Eu sei que eu volto com fé em Deus, porque a Rádio Excelsior cumpre o estatuto. Cumpre o estatuto e tem um espaço aqui garantido para a gente viver e aprender. Muito obrigado para você que ficou com a gente. Até aqui, o programa Em Sintonia de hoje termina, mas amanhã estaremos de volta.